Oi, quinto ano, boa tarde. Hoje é sexta-feira, vamos aí iniciar nossa aula. Espero que você esteja bem animado. Sabemos, né, que semana que vem, aula normal, mas terça-feira é feriado. Se você vai, né, viajar, passear, fazer alguma coisa bacana, continue com todos os cuidados. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Bem, gente, vamos falar hoje sobre sinais de pontuação. Sabemos que a todo momento, né, estamos nos comunicando e a nossa fala diária, ela é registrada na escrita, né, através de palavras escritas, e os sinais de pontuação vão nos ajudar bastante a expressar da melhor forma possível a nossa fala diária. Então, na escrita, os sinais de pontuação são, né, essenciais. Aqui vamos fazer a nossa correção das atividades anteriores aí no seu caderno de língua portuguesa. E você colocando as palavras aqui, ficariam dessa forma: menina, leoa, aluna, a estudante. Aqui, olha, apenas flexiona esse artigo. Em vez de o estudante, a estudante. De olho, nem sempre palavras terminadas em ão estão no grau aumentativo. Algumas palavras têm mesmo essa terminação. Então, ficar sempre atento a isso. A questão número 3, né, vimos que temos formas, né, diferentes para expressar o plural das palavras. E às vezes colocamos apenas S, às vezes trocamos uma letra por outras. Faça aí, né, acompanhe e faça a sua correção com atenção. Os sinais de pontuação são usados para representar na escrita pausas, destaques, entonações e transmissão de sentimentos, emoções e intenções existentes na linguagem oral, marcando o ritmo de um texto. São usados também para conferir à linguagem escrita uma maior clareza textual e promover a fácil leitura e compreensão do texto escrito. O que acontece? Na nossa fala, né, muitas vezes a expressão do nosso rosto, os nossos gestos, né, o tom da nossa voz, né, tudo isso ajuda na hora de entendimento, né, da nossa comunicação, para que todos possam compreender melhor, né? Às vezes um gesto, um olhar, né, o tom da voz, mas na hora de escrever, passando, né, para um papel, escrevendo, né, a gente não consegue colocar ali todas essas formas de expressão, né? Somente teremos a ajuda da pontuação. É a pontuação quem vai nos ajudar a transmitir da melhor forma a nossa realidade, né, de fala diária. E aí, o ritmo do texto, né, toda a compreensão de um texto, de uma oração, de uma frase. Temos o ponto final. Lembrando, né, o ponto final é usado no final das frases para marcar uma pausa total. Escrevi uma frase, né, emiti uma frase, pontuei, coloquei aqui, olha, essa indicação, esse pequeno pontinho no final, estou indicando que aquela frase foi terminada, tá bom? Eu marco isso e aí o entendimento é esse, o término, né, daquela frase, daquela oração. Exemplo, Aninha
vai trazer o bolo da festa, né? Para indicação desse término, né, da minha oração. Utilizei ponto final, ponto de interrogação. E acreditem, mas ainda há, né, estudantes que podem confundir esse ponto, né? Ponto de interrogação. Ele é bem bonitinho, né? A forma desse ponto. É usado para indicar uma pergunta. Olha aqui o exemplo. Que horas são? Estou fazendo uma pergunta direta. Eu vou colocar esse ponto. Ponto de interrogação vai indicar sempre, né, um questionamento, uma pergunta direta. E não esquecendo a forma, né, desse ponto para você não errar. Ponto de exclamação. É usado em frases exclamativas para indicar admiração, alegria, raiva. É também usado em frases imperativas para indicar uma ordem. Aqui, gente, frases imperativas são as frases que indicam uma ordem, né? Um pedido. E aí eu coloquei aqui um exemplo. Já chega. Porque geralmente essas frases imperativas, elas são pronunciadas, né, num tom de voz mais exclamativo. Então podemos utilizar também nessas frases chamadas imperativas, né, utilizar esse ponto de exclamação. Aqui, parabéns, né, emitindo alegria para indicar a nossa emoção, né? Para indicar essa parte que não é possível a gente colocar, né, o nosso sorriso, o tom da nossa voz. Então, o ponto de exclamação vai fazer esse papel de indicar aí a nossa alegria, a nossa admiração e também indicar esse sentimento aqui, né, como em já chega, né, esse sentimento assim um pouco mais firme, ponto de exclamação. Vírgula. A vírgula é usada para separar elementos. Separa alguns termos dentro de uma oração. O que são elementos? Olhem aqui o exemplo. Eu já comprei queijo, presunto, pão e refrigerante. Utilizei vírgula para separar esses elementos, né? Os elementos que comprei aqui nesse caso. Né, utilizei a vírgula após queijo, após presunto, para fazer essa separação de elementos, para eles não virem seguidos, né, de forma que a minha compreensão acabe ficando comprometida. Então, a vírgula é utilizada para essas indicações. 2 pontos. É usado para introduzir uma enumeração, o discurso direto, uma citação e também um exemplo. Aqui, gente, uma enumeração é quando eu vou, como citado anteriormente, né, colocando várias situações, vários objetos. Então, eu digo que é uma enumeração. Por exemplo, comprei, 2 pontos. E aí, eu vou depois citar as coisas que comprei. Então, eu utilizo aqui os 2 pontos. O discurso direto também, né? Quando digo, a professora falou, 2 pontos. E aí, depois, na linha seguinte, segue o que ela propriamente falou. Mas antes, eu tenho essa indicação, né? A professora disse, 2 pontos, tá bom? Uma citação, né? Como basicamente uma enumeração, mas algo menor. E aí, 2 pontos também. Ou um exemplo qualquer. E nós vemos bastante, né? Em nossas atividades diárias,
exemplos, né? Exemplo, aí a gente coloca lá 2 pontos. E aí depois seguem os exemplos. Aqui nós temos, ó, exemplos, 2 pontos, ok? A menina declarou. E aqui eu vou citar o que a menina declarou. Veja que fica até, olha, entre aspas, estava morrendo de saudades, mas utilizei aqui, olha, os 2 pontos para depois fazer a citação do que propriamente foi declarado. Você precisa comprar. Aqui eu tenho, olha, tá vendo? Canetas de várias cores, tesoura e mochila resistente. Travessão. Usado principalmente para introduzir uma fala. Temos aqui um exemplo. Inicio sempre, olha, na mesma direção em que o parágrafo, tá, gente? Onde eu iniciaria o parágrafo, eu vou iniciar aqui o travessão, né? Sendo em um texto, né? Coloco o travessão sempre na direção do parágrafo. Esse parágrafo vai introduzir a fala. Então, obrigatoriamente, se eu tenho uma fala direta, você vem agora. Então, aqui eu indico, olha, que é, né, a representação de uma fala direta. Na linha seguinte, a resposta: não, vou daqui a meia hora. Tá bom? Indicação também, olha, com um travessão, né, iniciando esse parágrafo. Reticências, né, são esses 3 pontinhos. São usadas para indicar uma interrupção na frase que permanece inacabada ou se prolonga no tempo. Podem ser usadas também para transmitir dúvida, suspense. Exemplo: vou fazer diversas mudanças no meu cabelo. Pintar, cortar, pranchar. Tá vendo aqui, olha? Ao colocar as reticências, a minha ideia é que houve aí a interrupção na minha frase. Parece que eu, né, ia fazer mais mudanças. Então, a reticências é utilizada para esses casos. Interrupção na frase que permanece inacabada ou se prolonga no longo do tempo. E a seguir, atividades relacionadas à pontuação. Então, você vai ler cada uma dessas frases, dessas orações e pontuar, tá? De acordo com os seus conhecimentos. Cada tipo de sinal gráfico, ele tem um objetivo, ele cumpre, né, uma função. Você vai ler aqui de acordo com as características de cada um deles, e aí você vai relacionar esses sinais nos locais adequados aqui nessa coluna. Teve dúvida? Volte aí, né, a videoaula, tá bom? Para tirar toda a dúvida possível, e aí você só faça após ter total segurança, né, na sua resposta. Na questão seguinte, você apenas vai pontuar com um desses sinais de pontuação aqui, olha, indicados, ok? Cada uma dessas orações. Bom final de semana para você e para sua família. Um grande beijo.